Eu não vou escrever aqui no quadro, porque aquilo que eu vou falando, você vai pegando algumas palavras-chave e vão anotando. O que vocês acharem interessante? Né? Então, veja só. Dicas que podem ajudar. Escreva aí como epígrafe, como título. Dicas que podem ajudar. Escreveu? Sempre tem que ter um retardatário, né? Ainda passou na frente. Escreveu aí? Sim. Dicas que podem ajudar. Primeiro, gestos simples. Tá? Alguns pregadores, quando estão pregando, fazem gesticulações que se tornam um tanto vulgar. Não é? Gesticulações que são um pouco, eu chamo de algumas aberrações. Fazem gestos que não correspondem com aquilo que ele está falando. Até a própria gesticulação na oratória, como também na homilética, ela altera o sentido das palavras. Tá? Então, quando você fala, os seus próprios gestos alteram o sentido da palavra. Como assim? Não altera o sentido da palavra? Sim. Quando você fala com gesticulações, ela dá ao discurso um sabor mais natural. Né? Eu lembro que alguns professores, quando eu era primário, sempre falavam com gesticulações. Parece que ajuda a fixar mais as ideias. Então, o gesto deve ser sóbrio, não deve ser muito exagerado, né? Gesticulações que venham assim causar um pouco, ou seja, desconforto com aquilo que você está anunciando. Segundo, evitar o excesso de imobilidade e dramatização. O que significa isso? O pregador, ele não pode ficar imóvel, né, o tempo todo como uma estátua, né? E nem pode também estar soltando para todos os lados como se fosse um palhaço. Então, horas para um lado, horas para o outro. Então, o movimento não deve também ser muito exagerado, né? Ele não é nenhum patati e patatá para ficar pulando. Então, o pregador, ele é o porta-voz de Deus. Porém, ele não é uma estátua para ficar parado o tempo todo, abrindo só a boca. Então, ele tem que ter realmente as gesticulações necessárias no tempo certo e na hora certa. Ok, pessoal? Então, evite o excesso de imobilidade e dramatização. Tudo em excesso é perigoso, tá? Então, a imobilidade é um risco, porque o pregador ele fica só mexendo só com a boca, segurando ali no púlpito como se ele fosse sair do lugar, não é? Ou então fica pulando direto como se fosse um palhaço, e o auditório fica rodando para lá e para cá como se fosse um ventilador, não é? Oi? Ele fala que é um som. O certo seria dois são, né? Um é, dois são. Até o verbo aí está mal conjugado. Eles são um são. Um é, dois são. Não, os pastores que ficam pulando de um lado para o outro diz que é unção de Deus. Eles dizem que é Diz que estão unção. recebendo a unção. Então aquele, sabe, que eles levantam, que eles dão aquele supapo desse quando é unção. Pode ser qualquer outra coisa. Menos unção. Veja só, a unção ela mexe com a gente, realmente não existe, mas nem todo movimento brusco é sinal de unção. Não é? Como, por exemplo, o poder, quando nós estamos pregando e sentimos aquela unção, aquele poder, nós temos uma tendência de exagerar o tom de voz, né? Como pentecostais que somos, temos essa tendência. Porém, o poder pode até gerar gritos, mas gritos não geram poder. Amém? E a dramatização? Há pregador que dramatizam tanto uma história que ele está mais para Forrest Gump, o contador de história. Bom filme. Né? Muito bem. Então ele pega uma história que ele está contando de si mesmo, faz um drama, que você pensa que ele vai trazer alguma coisa nova, alguma coisa excepcional, e quando vê é um assunto já batido que todo mundo já conhece, uma coisa muito simples, né? Então isso é a versão até uma mediocridade do pregador, dramatizar demais. Como também é o risco não dramatizar.
Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que o pregador ele não é só intelecto, ele também é emoção. É horrível ouvir um pregador que não tem emoções, que não dá aquela ênfase naquilo que ele está falando, que não mostra o sentimento. Então é horrível isso. É melhor ouvir uma unha arranhando uma lousa, né? Um quadro negro, do que ouvir um pregador imóvel, sem nenhuma emoção, sem aspecto de emoção. O homem é um ser emocional e intelectual também. Então use as suas emoções, você pega as emoções e canalize para a mensagem. Porém, você não deve dramatizar demais, senão o pessoal vai ver que você está sendo medíocre. Você dá uma ênfase exagerada quando o assunto é tão simples, né? Por exemplo, tem um certo pregador que eu sempre visitava aqui, eu gostava muito de ouvir quando eu estava aqui em Recife, fazia muitas cruzadas na Rádio Maranata, né, aquele negócio todo ali no pátio do carro, eu ouvia muito pregar. E ele contando que subiu no avião e depois que ele desceu do avião e contou a história todinha, bem detalhada, aquele drama todo e tal, para contar que foi para Joanesburgo pregar e foi uma bênção. Mas a forma como ele se expressou foi um drama que parecia que aconteceu alguma coisa ali, mas nada descricional. Então isso causa uma expectativa para o auditório. É como você dizer assim: olha, eu vou trazer uma grande mensagem essa noite, e no entanto deixa a plateia com fome, não é? Então também é muito importante a introdução. Eu já falei aqui outra vez que a introdução é muito importante, porque a introdução é como você preparar uma refeição. Você prepara os pratos, forra a mesa, mas desde que tenha realmente uma refeição. Porque às vezes o camarada tem uma boa introdução, mas o conteúdo é zero, ele não tem um bom conteúdo. Então é como você forrar a mesa, preparar os pratos e não oferecer a comida, né? Não fez nada. Então uma boa introdução indica um bom discurso. Ok, pessoal? Então não exagere na dramatização. Terceiro, linguagem simples e não linguagem chão. Deu para entender isso aí ou não? Quando eu digo linguagem simples, eu quero dizer que você deve usar uma linguagem que todos no auditório entendam, que todos compreendam aquilo que você está falando. Agora, linguagem chão são linguagens que muitas vezes são expressões chula, né? Não pode ser linguagem chula. Por exemplo, tem pregador que diz assim: irmão, minha corda é tão curta, né, que não alcança a cacaciba. Essas expressões meio chula. Então isso eu chamo de linguagem chão, tá? Então, linguagem simples, ou seja, você alcance todo o auditório, porque o auditório não é homogêneo, tá? Existem faixas etárias diferentes, nem todos são universitários, algumas são lavadeiras de roupas, outros são faxineiros, são funcionários públicos. Então assim, o auditório ele não é homogêneo. Tem pessoas cultas, acadêmicas, e pessoas simples também, pessoas leigas. Então os grandes pregadores, eles costumam dizer que se você quiser alcançar o auditório, pregue para uma criança de 12 anos. Se você alcançar um auditório de 12 anos, você alcançou todo o auditório. Porém não use linguagem chão, uma linguagem bem sofisticada, desde que alcance todo o auditório. Certo? Ao contar o testemunho, não detalhe muito. Ao contar o testemunho, não detalhe muito. Esse é o ponto. É o quarto. Muitas vezes estamos contando o testemunho ou uma ilustração. Lembra das ilustrações, na aula sobre ilustração que eu falei? Quando você estiver ilustrando um assunto, não entre muito em detalhes. Traga apenas o cerne da questão. Por quê? Quando você detalha muito, você cansa o auditório. Então você vai cansar o auditório. Se você quiser detalhar demais, escreva um livro, fica muito melhor, né? Então não detalhe muito nas suas ilustrações e nos testemunhos. Quinto, não obriga a dar glória só para satisfazer o seu ego. Há pregadores que dizem: irmãos, dê glória, né? Principalmente se eu fosse você, dando glória. Como dizia. Ainda bem que não é. Deu um nome legal, coração de Jeová. Olha, esse é um problema sério no nosso meio, porque Eu posso ouvir glória só para ouvir. no meio pentecostal isso é muito tremendo, porque
muitos obrigam você a dar glória, para que a massa sinta que a sua mensagem foi eficaz. E tem coisa mais chata do que numa mensagem de 40 minutos, o cara mandar o outro virar para o irmão. Irmão, diga seu irmão, mais de 10 vezes. Abraça ele, diga ele, ele vai dar sua vitória. Olha para ele de novo, vem lá. Isso é muito chato. Olha, pastor, às vezes que eu preguei, acho que eu fiz isso alguma vez, eu não lembro. Tudo bem que você faz porque interage, até que fica uma hora da pessoa desanimada. Mas Uma vez, meia hora você. 2 vezes, mais, E ele começa a 7, 8, 10 vezes. Começa a falar em língua. Agora, irmã Tati, me diga uma coisa, qual é o propósito disso? Eu acho que interagir auditório, não você. Irmão, pega ali, pega aqui, faz assim. Eu acho que Sacuda seu irmão. Rapaz, pega aí. Você já pegou não? É isso, jogando. Tá desligado, né? Como sempre. tudo isso é feito do setembro. Assim, ó. Eles fazem isso porque não merecem saber. Professor, assim, todas as vezes que eu fizer um movimento aqui e jogar, você tem que ter esperto para você segurar. Porque pode ser a sua bênção. Aí começava a falar, zoom pro auditório, você tem que estar esperto para pegar. Isso é o que eu chamo de superstição religiosa. Ele é papai de ele é papai Noel. Não. Acostumado a pegar essas coisas, o versículo é Maria Eduarda. Não, ele teve até assim um texto, um sermão muito bom, gostei. Ele pegou 2 vezes na igreja, mas todas as 2 vezes ele jogava pro público. Se pegar essa no final de conta, Eu preguei, né? Muitos pregadores nos dias atuais estão mais para animador de auditório do que para pregadores. Entendeu aí? Entendeu? Vou repetir. Muitos pregadores nos dias atuais estão mais para animadores de auditório do que para pregadores. E existe um camarada excelente que faz isso. O senhor faz isso, né? O senhor Silvio Santos. Se dá bem, né? Silvio Santos é um excelente animador de auditório. E ele joga isso, né? Ele joga, né? E todo mundo pega. A pessoa espera, né? Ele joga, né? Eu chamo isso de pentecostalismo artesanal. Sabe o que é isso? Pentecostalismo artesanal? Aquele Pentecoste fabricado. Havia um pastor lá de Goiás que sempre vinha aqui, não vou citar o nome por questão de ética, até por questão de respeito também, mas sempre dizia: receba, receba, receba! E todo mundo recebia não sei o quê. Eu nunca recebi nada. Sinceramente. E outros fazem o barulho do chi, né? Faz aquele drama. Quando o camarada dá um grito, ele joga, o camarada da mesa de som joga a câmera de eco lá pra cima, né? Já viu? Já viu, não? Combinado com a combinação, é. A mesa de som tem câmera de eco. Aí quando ele tá ouvindo, o camarada joga lá pra cima. Foi no céu depois. Isso é pentecostalismo artesanal, aquilo que é fabricado. Esse é porque porque nós somos vários. Eu vi muita Gostaram, gente, né? o pastor Isaac Martins Rodrigues, né, saudoso Ô, pastor. Régio, fica falando, você vai ficar lembrando os pastores pregando por aí. O pastor Isaac Martins pregando uma vez, simples e objetivo. Simples como E não gritava muito não, mas trazia conteúdo para a igreja, alimentava a igreja. Quando Jesus disse: dai voz de comer, o povo está faminto, dai voz de comer. Amém? Pão descido do céu. Sexto, pregue como se Deus estivesse em seu lugar. Vou melhorar essa questão assim. Preguem como se Jesus Cristo estivesse em seu lugar. Houve um livro alguns anos atrás escrito: em meu lugar o que faria Jesus? Não é? Será que Jesus pregaria dessa forma? Será que os pais da igreja pregariam dessa forma?
Será que Jesus Cristo e os apóstolos pregavam dessa forma? Ou eles traziam mensagem doutrinária e expositiva? Muitas vezes falamos 1 quilo e ninguém entende 1 grama. Por quê? Porque muitas vezes são pregadores sem conteúdo. Alguns anos atrás o grupo Logos escreveu uma música, um hino chamado Conteúdo, muito interessante. E tem ouvido assim: o evangelho já mudou, né? Lembra desse? Mas às vezes é porque ele tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Excesso de conteúdo também faz isso. Fala demais e ninguém entende. Não, eu não acho, porque Mas assim, é o conteúdo errado. Não, se ele é um orador, ele tem que saber passar o conteúdo que ele está prometendo passar, né? Quando o pregador ele grita muito, é sinal, muitas vezes sinal de nervosismo, muitas vezes, né? Agora, eu admiro o pregador que grite, mas que tenha conteúdo, né? Isso é excelente. As duas coisas se combinam, mas só gritos não traz resultado nenhum, né? Desde que traga bons resultados, né? Então tem irmãos do nosso meio que pregam gritando, mas que trazem conteúdo, né? Tem uns que eu gosto de ouvir, nosso pastor Éder, nosso irmão Jacques, presbítero, né, que prega naquele tom bem pentecostal, mas que tem uma mensagem, sempre traz uma mensagem. Sempre traz uma mensagem, só desta parte, viu, irmão Jacques? Deve ser o presente, não, mas tem que ter conteúdo, tem que ter mensagem. Pregador sem mensagem é terrível. Sétimo, aprenda ética ministerial para saber o seu limite. O que é que significa isso? Aprenda ética ministerial para saber o seu limite. Há pregadores que são convidados para pregar em uma determinada igreja e ele começa a desconstruir todo o trabalho de anos e anos de ministério daquele pastor local. O que acontece? Quem suou a camisa foi o pastor local. Quem teve todo o trabalho para manter os membros ali dentro da igreja foi o pastor local. E muitas vezes o camarada, o pregador convidado vai lá, desconstrói tudo, vai-se embora com o cachê e deixa a coisa bagunçada para o pastor local. A gente está vendo todo dia. Então o que acontece? Aprenda a ética ministerial para você saber onde é o seu limite. Tá certo, irmãos? Oitavo, não estrague anos de ministério dos companheiros. Você vai e ele vai ficar. Tá certo? Então cuidado quando você for pregar em igrejas e templos alheios, né? Em igrejas dos outros. Por quê? Você pode falar coisas que vai destruir tudo o que foi feito, todo o trabalho de uma igreja. Né, irmãos? Cuidado com ele. Não estou entendendo isso, não. Deu para entender? Eu vou repetir. Não estrague anos de ministério de companheiros. Não estrague os anos, né? Principalmente em uma igreja que tem um costume diferente da sua, né? Exato. Você vai para lá e você às vezes nem sabe. Aí vai pra lá. Não, porque você é convidado. Você é convidado para pregar. Então não entre em doutrina, questão de doutrina. Pregue a palavra. Né? Então o camarada começa a atingir os princípios, os dogmas da igreja, os costumes da igreja, desconstrói tudo que o pastor tentou construir. Você vai-se embora e o pastor fica com um problema para resolver. Exato. Aí ele vai ter que fazer um culto de doutrina para explicar para os irmãos não irem embora. Né? Então esse é um cuidado. Não é ele não comete, ele sempre fala com ele, né? Exato. Ele deu um deslize, ele fez, interpretou diferente. Agora existem umas questões que eu queria abordar aqui, já para terminar. Como pregar, o que pregar e por que pregar? Não. Como pregar, o que pregar e por que pregar? A primeira. Como pregar? Uma das pregações que eu considero mais eficazes no meio cristão é primeiro você mostra o diagnóstico, depois você mostra a cura. Simples assim. Né?
Há pregadores que trazem assuntos que não querem dizer nada, não trouxe nada de edificante. Existem duas coisas diferentes, verdade salvadora e verdade edificante. Muitas vezes o pregador traz um amontoado de verdade. Pastor Gildo Moraes, que é um grande área dessa área de homilética, ele diz o seguinte: olha, muitas vezes os pregadores trazem um amontoado de verdades, joga para o auditório um monte de verdade, e muitas vezes é verdade, é a Bíblia que ele está pregando, mas ele não organiza essas verdades, não quer dizer nada. Então existe uma diferença entre verdade salvadora e verdade edificante, tá? Nem todas as verdades na Bíblia são verdades salvadoras, algumas são verdades apenas edificantes. Quer ver uma verdade salvadora? João 3,16, Filipenses capítulo 2, estávamos mortos em delitos e pecado, mas Deus. Então isso é uma verdade salvadora que traz o homem a refletir sobre a salvação, que leva o homem a refletir sobre si mesmo. Isso é uma verdade salvadora. Uma verdade edificante, aquelas verdades que não traz em seu conteúdo uma mensagem de salvação. É uma verdade, é bíblica, mas não é uma verdade salvadora, é uma verdade edificante, tá? Então primeiro se mostra o diagnóstico. Um exemplo para a verdade. Diga um exemplo. Na Bíblia há tantas, né? Você pode citar de Gênesis a Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta em sua casa, serei com ele comigo. Cristo falando para a igreja, trazendo a igreja para o regaço divino, né? Querendo que a igreja se volte para ele. Essa é uma verdade edificante, né? É uma verdade edificante. Há tantos textos na Bíblia que nós podíamos citar assim, que não tem nada a ver com verdade salvadora, mas é verdade edificante. Então, primeiro, numa pregação evangelística, traz-se primeiro o diagnóstico, depois se mostra a cura. Irmãos, pregar a graça sem antes mostrar a condição do pecador é um risco, porque vai fazer o pecador entender que Jesus Cristo morreu pela humanidade e está tudo certo, o homem não precisa fazer mais nada. Só que existe algo a ser feito, o homem precisa se arrepender dos seus pecados. O homem precisa se arrepender. Quando você mostra que Cristo morreu na cruz pela humanidade, e só isso, sem mostrar a real condição do pecador, então isso leva as pessoas a crerem que ele não precisa se arrepender, porque Cristo já morreu pela humanidade. É assim que muitas pessoas pensam. É por isso que muitos pregadores vão pregar o evangelho pessoal nas ruas, fazer o evangelho pessoal, tem essa dificuldade, porque as pessoas aprenderam desde o catolicismo que Cristo morreu por toda a humanidade. E realmente ele morreu. Mas existe algo a ser feito. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Então primeiro se mostra a condição do homem, para depois mostrar a cura. Primeiro a doença, depois a cura. Você vai no médico e ele diz assim: Emerson, vamos fazer aqui uma quimioterapia? Aí ele vai dizer assim: mas para quê? Para quê? Eu estou doente? Não, você está muito bem, está ótimo, mas você vai se sentir melhor, você vai sentir mais paz, gozos e alegria, né? Ruas de ouro, mar de cristal, aquela coisa toda. E Emerson não vai sentir a necessidade de fazer isso, porque ele está bem, ou ele acha que está bem. Mas quando o médico diz a ele qual é o problema dele, e diz: você precisa fazer uma quimioterapia, senão você vai morrer, você vai perecer. Aí ele vai aceitar muito melhor a quimioterapia, não vai? Porque primeiro você mostrou a doença e depois mostrou a cura. Essa é a forma correta de se pregar o evangelho. Primeiro lei, depois a graça. É necessário mostrar ao mundo que há uma lei que foi quebrada, que Adão quebrou lá no Jardim do Éden, e que o homem até desde então vive quebrando até os dias atuais, e que precisa de um Salvador. Então essa é a lei da pregação, né? O que pregar? A mensagem, em primeiro lugar, deve ser bibliocêntrica. Bibliocêntrica. Há pregadores que contam todos os tipos de testemunho, né? Contam tantas histórias, tantas ilustrações, e Bíblia que é bom nada. Então é aquilo que eu falei, né? O bolo, né? Com tanto recheio, mas sem massa por dentro. Certa vez eu estava na cidade, fui comprar uma coxinha, e era um colchão, né? Eu comprei, comecei a comer, e cadê a galinha? Só tinha só massa. Então muitas vezes, muitas mensagens são assim, dessas coxinhas. Só tem massa.
Não tem conteúdo. Não tem conteúdo, que é o principal, não é? Então, a mensagem tem que ser bibliocêntrica, ou seja, baseada na Bíblia. Porque o manual do pregador é a Bíblia. O livro do pregador, do cristão, é a Bíblia. O livro que levou para o céu é a palavra de Deus. Então ele é um porta-voz dessa verdade. E como porta-voz dessa verdade, ele tem que pregar a Bíblia e não outra coisa. Ele pode até acrescentar a mensagem, como eu já falei, com ilustrações, né? Pode acrescentar, pode modelar a mensagem, mas o tema central é a Bíblia. Em primeiro lugar, a mensagem tem que ser bibliocêntrica. Segundo, cristocêntrica. Toda a mensagem da salvação é baseada em Cristo. Cristo é o centro da nossa salvação. Ademais, é o termo cruz. Ela vem de uma palavra que significa crucial, ou seja, central. Então, Cristo é o centro da nossa salvação. Então, em primeiro lugar, pregue uma mensagem bibliocêntrica, pregue uma mensagem cristocêntrica. E em terceiro lugar, salvação e arrependimento. São as duas coisas. Uma pregação evangelística, salvação e arrependimento. Observe que João Batista, quando começou a pregar no Novo Testamento, ele começou a trazer mensagem de arrependimento, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois Jesus veio e disse a mesma coisa, né? Arrependei-vos. Depois Pedro diz, arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Depois veio Paulo, os pais da igreja, os reformadores. Só que no século atual, a mensagem de arrependimento está sendo escassa nos nossos púlpitos. Não se ouve mais mensagem de arrependimento. Por que isso acontece? Porque é um tipo de mensagem que não dá ibope. Amém? São mensagens que não dá ibope. Falar de arrependimento, de pecado, de céu, de inferno. São mensagens que não dá ibope hoje em dia. Então é muito mais cômodo para o pregador distribuir bênçãos para o povo, né? A tua vitória, teu carro, tua vida. Falar de coisas instantâneas. E isso já estamos saturados de mensagens desse tipo. Mas que Deus nos abençoe. Por que pregar? Por que pregar, irmãos? Para continuar salvando vidas. Para continuar. Em primeiro lugar, é uma obrigação. Paulo diz: olha, se eu não pregar o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque está sobre mim essa obrigação. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Leia Ezequiel 3:18, né? Que ele fala do Atalaia, capítulo 3, do Atalaia de Israel.